Redação Novo Tempo no ar mais uma vez para você aqui na sua rádio e TV Novo Tempo. Feliz 2016 para você, afinal de contas é um novo ano que começa, é o primeiro programa do ano e nós temos a missão de tentar fazer você entender algumas coisas aqui, algumas projeções. E para isso a gente tem um convidado especial, Bruno Eumano, jornalista, editor-chefe do Jornal da Novo Tempo. Feliz 2016 para você, seja bem-vindo, Bruno. Feliz 2016 para vocês também e obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito dinheiro no bolso, como diz a musiquinha. Com certeza. Tomara. Vamos ver, a gente vai falar sobre economia no programa. Do Essa é uma Bruno, pergunta importante, do Hélio. importante. Wagner Cantori, feliz 2016 aí. Muito obrigado, feliz 2016 para você que acompanha o Redação Novo Tempo. Saúde para dar e vender para você, viu? Muito obrigado. Wagner Cantori. Hélio Moura, do Jornal do Novo Tempo. Feliz 2016 também, mais Muito uma vez. obrigado para você também, Leite. Eu não tenho mais uma frase, acabou a frase da musiquinha, não tem como. Mas não, tudo bem. eu Depois espero que você seja coisa. feliz em 2016. E Suzane também. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês e feliz ano novo para você de casa. Muito bem, e como eu disse, a gente tem a missão no programa de hoje de tentar fazer você entender algumas projeções e descobrir o que você pode esperar de 2016. Nós vamos falar sobre os desafios da nossa economia, sobre como fica a política brasileira em ano de eleições municipais, sobre a onda de terror espalhada por grupos extremistas em todo o mundo e ainda sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que prometem movimentar o país. Suzane, o pessoal pode interagir com a gente por meio das redes sociais pela primeira vez aí no Redação em 2016, não é? Pode sim. E para quem está chegando agora, tá? Seja muito bem-vindo. A maneira de você interagir com a gente é o seguinte: novotempo.com/jornalismo, esse é o nosso site. facebook.com/ntjornalismo e para você que tem Twitter, Instagram, @ntjornalismo. Participa lá, a gente está aqui esperando por você. 2015, que passou não faz muitos dias, não foi um ano muito fácil para a economia brasileira. E neste novo ano as previsões não são nada animadoras também. Economistas de instituições financeiras preveem uma nova retração econômica de cerca de 2%. E se essa previsão realmente se concretizar, o nosso país vai enfrentar pela primeira vez 2 anos consecutivos de contração na economia. Além disso, a meta de inflação já extrapola os 4,5% estabelecidos pelo governo federal e assim, dificilmente, ela deve ser atingida ainda neste ano, ficando para 2016 a esperança de 2017, a esperança de estabilização da economia. Bom, 2015, economicamente falando no cenário federal, a gente pode falar assim, né? Aumento da inflação, retração do produto interno bruto, o PIB, diminuição do emprego e aumento, obviamente, do desemprego pela primeira vez aí nos últimos anos. O que dá para esperar de 2016? Olha, o FMI prevê uma retração do PIB de 1%. A gente ainda não tem o número consolidado de 2015, que deve sair agora nos primeiros meses do ano, mas o resultado é ruim. É praticamente inevitável que 2016 tenha um ganho na economia. É praticamente certo uma retração. Até porque essas previsões geralmente são muito animadoras. Essas que você falou, do FMI, são muito animadoras, geralmente, né? Perto do resultado final. Então, a expectativa é só para 2017 de melhora. 2016 ainda deve ser muito complicado do ponto de vista econômico, a gente deve ter aumento de desemprego ainda, a gente deve ter uma inflação acima de 6,5%, que é o teto da meta, pelo menos é o que os economistas preveem. A gente deve ter um cenário muito complexo ainda de ajuste fiscal, então muitos impostos subindo. Esses impostos subindo vão aumentar muito o preço dos produtos. Eu estava vendo alguns produtos que vão ficar mais caros esse ano. Entre eles estão os produtos derivados do leite, estão as carnes, eletricidade de novo, depois de um ano tão terrível para a energia elétrica no bolso do consumidor. A eletricidade deve ter um novo aumento, então 2016 ainda vai ser bastante complicado nesse ponto de vista. Quando você fala em inflação de 6,5% para esse ano de 2016, são 6,5% de inflação em cima dos quase 10% de 2015? Exatamente. A gente já teve um aumento muito forte em 2015, coisa que a gente já não via desde 2003. E 2016 ainda deve ter um aumento forte em cima desse.
e retração econômica, né, do ponto de vista do PIB, a gente não tem 2 anos seguidos de retração desde a década de 90. Então, a gente está voltando em todos os índices econômicos, a gente está voltando muito no tempo. Desemprego, a série histórica das novas pesquisas do IBGE, não tem um número tão ruim quanto desse ano, mas são pesquisas recentes, né? Então, mas a gente tem que considerar também que na última década o Brasil teve uma melhora econômica, uma melhora muito boa. Então, assim, por mais que sejam 2 anos ruins, não é que a gente está voltando para a década de 90 com superinflação e etc. Agora, é um negócio interessante você parar para pensar, e o nosso ouvinte, telespectador também, entender, porque às vezes o pessoal fica com medo de economia porque não entende, mas é meio que uma ciranda, né? Então, por exemplo, a inflação está aumentando e, obviamente, isso faz com que as pessoas consumam menos. Por quê? Porque as coisas estão mais caras, o salário de todo mundo não aumenta na mesma proporção, né? E aí a gente consome menos e aí, de certa forma, isso vai fazer, por isso que acabam tendo essas projeções para 2017, por exemplo, porque você tem um aumento da inflação e as pessoas estão gastando menos, para que a gente não entre numa crise ainda maior do comércio, de indústria, etc., em algum momento, esses preços eles precisam abaixar para as pessoas começarem a voltar a consumir novamente e pelo menos tentar estabilizar. Obviamente, apesar de envolver números, não é uma coisa também tão matemática, né? Porque tudo depende de fatores como, por exemplo, os seus hábitos de consumo, você que está em casa, o seu hábito como, de repente, um comerciante, o dono de uma empresa, etc. Tem a ver com questões políticas que vão influenciar na economia em nível federal, etc. Desculpa, eu estou falando muito, né? Não, mas o negócio é que, assim, o governo tem tentado baixar a inflação. E uma das formas de baixar a inflação é elevar a taxa de juros, que está no maior patamar aí desde 2007, 14,25%. E aí, quando você tem uma taxa de juros tão alta assim, a tendência é que as pessoas comprem menos. E quando as pessoas compram menos, a tendência é que quem está vendendo diminua os preços. Só que isso não está acontecendo no Brasil. É o que se espera, né? Mas, mas não é não está matemático. acontecendo de uma maneira tão boa para o consumidor, porque tem preços que são regulados. É o caso da gasolina, que teve um aumento grande, e do etanol, que tiveram aumentos grandes em 2015, e são preços regulados. É o caso da eletricidade, que já estava defasado, é o caso da água e etc. Agora, então esses preços é que estão subindo a inflação. Agora, para 2016, devem ser outros. Alguns são iguais, mas outros devem impactar também, e muitos são alimentos. Mas o governo tem tentado baixar com a taxa de juros, só que não tem resolvido. E um outro ponto é que assim, a situação econômica do Brasil está muito ruim do ponto de vista do governo também, porque o governo está arrecadando menos. Isso acontece quando a gente passa a comprar menos, porque boa parte dos impostos no Brasil são nos produtos. São os impostos indiretos. Então, como eles estão nos produtos, a gente deixa de comprar os produtos, aí o governo passa a arrecadar menos. Isso está acontecendo e as contas do governo estão fechando com déficit, é o que a gente viu em 2015 e o que deve Bruno, ver em 2016. é uma bola de neve. E assim, com a sua experiência, você acha o que poderia ser feito? Qual é a solução? Eu não tenho experiência. A sua experiência administrativa. De repente você virou o Joaquim Levy, entendeu? Não, mas o Bruno entende muito de economia, gente. Não, mas assim, os economistas todos acham que o ajuste fiscal é necessário. E é o que a gente tem visto, o Hélio, presidente do Jornal da Novo Tempo, no qual eu trabalho, e a gente entrevista economista quase toda semana, às vezes 2 vezes por semana, no estúdio, e a previsão é essa, assim, tem que fazer o ajuste fiscal. O ajuste fiscal que a gente conhece aqui é o que fora as pessoas chamam de medidas de austeridade. Porque que é o quê? Você aumentar imposto para o governo arrecadar mais, estabilizar as contas e, a partir disso, você vai tentar uma melhoria em outros setores. Só que isso impacta muito o consumidor, porque você aumenta imposto, os produtos ficam mais caros. É o que deve acontecer, o que está acontecendo agora com os smartphones. Eles tiveram um aumento agora em dezembro de imposto, então os preços vão ficar mais caros. É o que acontece com vários produtos. Então, mexe com a inflação também, mas o governo precisa acertar as contas antes da gente ter um impacto positivo no nosso bolso. Sabe o que eu acho triste? É que algumas camadas, algumas pessoas tiveram acesso, né, a uma qualidade de vida melhor. E agora, a hora que eles pegaram um gostinho ali, de repente, por ter
condições de comprar mais coisas, né? De repente comer coisas diferentes, agora vão ter que voltar de novo, né? Vai ter que fazer essa economia. É por isso que vários economistas falam que, às vezes, um trabalho muito grande de benefícios sociais, etc., por muito tempo, isso custa demais aos cofres públicos e isso gera uma série de problemas que, em algum momento, gera inflação. E a inflação atinge principalmente a camada mais pobre da população. Porque se você é muito rico e tem inflação, você talvez deixe de comprar uma BMW para comprar um Audi, entendeu? Mas tá tudo certo. Não, mas os carros dos ricos estão vendendo mais. É verdade. Esse é o número de 2015. Os carros dos ricos aumentam venda de 40%, 80%. Os carros mais simples, classe C, né, para não falar D e E, esses estão caindo muito. Agora, o pior de tudo isso é o desemprego. É o que mais afeta a população e é o que tem subido muito, né? São mais as camadas mais pobres também. E outra vez volta a sofrer. As pessoas com ensino superior completo têm desemprego acima da média geral. Então, assim, o grande ponto do desemprego vem de um problema político, né? Como a gente tem um cenário político muito ruim, e a gente vai falar disso daqui a pouco, isso dá uma imagem negativa da economia brasileira e aí a gente deixa de atrair investimentos de fora. Então, por exemplo, uma multinacional vai deixar de aumentar a fábrica que tem aqui no Brasil e aí não vai contratar ou vai demitir. E aí, quando demite, aumenta o desemprego e aí a inflação passa a ficar mais pesada e aí as coisas vão ficando mais complicadas. É isso, fora a inflação, claro, que você estava falando, e que é muito correto. Assim, inflação e desemprego são os que mais pegam Quando fala de desemprego, a gente imagina só demissões. Mas aí que você falou o negócio do ensino superior e me veio aqui à mente. Muitas pessoas que estão se formando, elas não estão tendo acesso. Por quê? Porque a economia está reduzindo, como vocês comentaram. E o que acontece? Ele aquele patrão, aquele empresário, enfim, prefere ficar com aqueles funcionários enxutos e ele vai querer alguém que tem experiência. Porque o cara que tem experiência consegue fazer mais coisas do que uma pessoa que acabou de se formar e vem para o mercado. Ele vai começar, até ele se habituar, ele entrar no ritmo. Aquele funcionário que tem experiência acaba assumindo duas funções, que é o que está acontecendo. Empresários demitindo e aquele um funcionário acaba fazendo duas coisas ali para poder... Mas isso depende muito. Depende muito do setor, porque tem muitos setores, principalmente na área de tecnologia, que é um dos que mais cresce no Brasil, em que os empresários estão preferindo contratar os mais jovens porque pagam menos. É verdade, também e tem porque eles conseguem alcançar o nível dos mais velhos bem rápido. É claro que tem alguns setores em que a experiência é essencial ou é mais importante do que outros. Mas tem muitos setores que estão preferindo demitir os mais experientes, porque geralmente tem salários maiores, e contratar gente nova para pagar menos. Agora, um negócio que tem acontecido é que assim, muita gente que antes não trabalhava, agora precisa procurar emprego porque precisa de trabalho para ajudar a família, né? A gente entende que, até pela conversa que a gente está tendo aqui, que a economia, obviamente, nesse momento, ela tem sido muito influenciada pelo cenário político que a gente vive no Brasil. E a gente vai discutir sobre isso no próximo bloco, porque em 2016, além disso tudo, é ano de eleições municipais. E a gente discute sobre o que esperar da política brasileira logo depois do intervalo.